Aleluia! Glória a Jesus! Vamos ler, irmãos, com a ajuda de Deus. A palavra que o Senhor tem nos mostrado para ler na carta do apóstolo Pedro. Só conferindo aqui o lugar. Irmãos, é na primeira carta universal do apóstolo Pedro e no primeiro capítulo também menos primeira epístola. Capítulo 1. Vamos prestar atenção e fazer a leitura em comunhão, na guia do Espírito Santo, porque pode ter algum verso, irmãos, e isso vai ter vários, que a gente não tem como voltar em cada verso, mas por um verso lido da palavra, o Senhor pode responder a alguma causa, alguma necessidade, alguma pergunta de alguém. É a palavra te respondendo. Então vamos ler com muita atenção e reverência. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé sois guardados na virtude de Deus para a salvação já prestes a se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora, sendo necessário, estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não o havendo visto, há mais. No qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com um gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das almas, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas, que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo, ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo, que estava neles, indicava, anteriormente testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir, e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que, não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos, em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. E, se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor do vós, e por ele, credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando as vossas almas na obediência à verdade. Para a caridade fraternal não fingida, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva, e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, e caiu a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Amém. Irmãos, todos sabemos que o apóstolo Paulo era um homem muito culto, mas o apóstolo Pedro, que escreveu aqui esta primeira epístola e a segunda, era um homem muito simples. Como a Bíblia mesmo descreve, era um pescador, vivia da pesca. Porque pescar por esporte, por distração, é uma coisa, mas pesca por profissão, para sustentar a família, para vender o peixe e comprar comida. A roupa, o calçado, os custos da família é um trabalho árduo, duro. A pesca profissional geralmente é durante a noite, na madrugada, e durante o dia a venda do produto pescado. E era assim que Pedro foi criado. Era um homem indouto, quer dizer, não tinha instrução. Mas, irmãos, quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos no dia de Pentecostes, cheios do Espírito Santo, aqueles homens simples menos como Pedro, João, Tiago e outros, se tornaram sábios, não com sabedoria humana, mas com a sabedoria do alto. E essas duas cartas de Pedro têm profundidades aqui. Irmãos, que Paulo, sendo quem foi, não abordou. Assuntos que Pedro abordou.
Esse de hoje, irmão. É impossível menos nós lemos 25 versos, é impossível voltar verso por verso. Mas tem coisas profundas aqui que hoje o Senhor traz neste culto e nesta palavra, no capítulo 3 da segunda carta. Ele aborda, irmãos, a vinda menos a volta do Senhor. A vinda com glória, como juiz eterno dos vivos e dos mortos. E ele aborda como é que este céu e esta terra que agora existem menos o Sol, a Lua, o nosso sistema planetário, a nossa galáxia menos como que aguarda, como que vai ser a destruição, e diz que nós aguardamos novo céu e nova terra onde habita a justiça. E ele entra num assunto aqui, irmão, que é coisa menos, vamos dizer, menos moderníssima, porque a palavra de Deus não envelhece, irmão. Uma geração vem, outra geração vai embora, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Glória ao nome do Senhor. A palavra de Deus é viva, irmão. E não é ultrapassada, não envelhece. Nesse capítulo 3 da segunda carta, ele fala da fusão nuclear. Os irmãos vejam aí, briga entre nações porque estão descobrindo a fissão nuclear, que é o primeiro passo para obter energia nuclear da matéria. Aquilo que em 45 menos e antes ainda menos, na década de 40 e do 50, vários países estudaram e desenvolveram. Tem alguns lutando para desenvolver isto. É a fissão. Pedro aqui fala da fusão nuclear, que é uma coisa que a tecnologia não chegou ao domínio total ainda. E justamente ele diz que os elementos que compõem a matéria deste mundo físico aguardam aquela ordem de Deus, onde os elementos vão se fundir em grande estrondo, desaparecerão, voltarão a ser energia. Como da energia veio a matéria, da matéria volta para a energia. E o dono do poder, da força e da glória é o nosso Deus eterno. Ele foi o Criador de tudo. A energia nele estava, para ele retorna. Glória ao nome do Senhor. Irmão e um homem douto. Agora, hoje, o que lemos? Aqui, irmão, primeiro ele fala, irmãos, da presciência de Deus. Porque para Deus o passado, o presente e o futuro é uma coisa só. Deus sabe o teu amanhã, o meu, o da igreja, o do mundo. Glória ao nome do Senhor. Está na presciência de Deus. Por isso, irmão, irmã, você que está ouvindo esta palavra menos onde você estiver, seja no Brasil ou noutra nação, seja na cidade ou no campo ou no deserto ou na mata, numa tribo, não importa onde você está. Ouça a palavra. O Senhor sabe o teu amanhã. Deixa na mão de Deus a tua causa, porque Ele é ciente de todas as coisas. E aquilo que o irmão está passando, a irmã está passando, o Senhor está vendo. Quem sabe, irmão, alguém se preocupa, acho que o Senhor não olha para mim. Acho que o Senhor se esqueceu de mim. Irmão, olha o que está escrito. Na palavra, irmão, nós temos que saber que fomos eleitos. Irmão, olha o que é uma eleição. Tem pessoa que gasta muito dinheiro para se eleger num cargo de vereador. Outros num cargo de prefeito ou de deputado, ou outro cargo a irmã. O irmão menos cada um de nós fomos eleitos por Deus sem você gastar nada. Mas foi o sangue precioso de Cristo. Pela presciência de Deus, irmão, somos eleitos para a vida eterna. Considera esta grandeza. Considera esta riqueza que você detém e não a perca. Não a entregue por nada, que ninguém tome a tua coroa. E ele diz, irmãos, que esta graça por Cristo, dentro de um plano macro enorme, muito abrangente que Deus traçou, menos nós estamos incluídos. E Pedro dizia a uma boa parte do mundo conhecido da época. Por isso, voltando no paralelo de Paulo e Pedro, Paulo escreveu para a igreja de Roma, para a igreja de Corinto, para a igreja da Galácia e para outras igrejas. Pedro escreveu só 2 cartas, destinadas ao mundo, menos cartas universais, para o mundo conhecido, aos estrangeiros, aos dispersos. Os que estão no ponto na Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, não tinha o Brasil, senão certamente também se dirigiria. Irmão, mas a presciência de Deus já sabia que um dia, num lugar chamado São Paulo, na congregação do bairro do Brás, esta parte do escrito de Pedro seria lido. E, por presciência de Deus, porque ninguém imaginava que ela seria ouvida por um Brasil tão grande, e por muitas nações da terra, menos glória ao nome do Senhor. Então a carta continua universal e abrangente. E ele diz aqui, irmão, consideremos isto. Consideremos a luta, o sofrimento, o exercício do ministério dos profetas, o andamento do plano de Deus. Começando lá atrás com Adão. Adão errou. Deus começou um outro plano, em Noé. Os filhos de Noé erraram. Deus começou o plano com Moisés, a lei. Houve erro, mas o plano maior. O Senhor aguardava o tempo da plenitude, e chegou esse tempo de vir o Filho de Deus nesta terra, para, com o seu sangue derramado, remir-nas e resgatar um povo, uma nação eleita, uma geração preciosa para ir habitar no reino da sua glória. E tudo isso ele vem explicando, irmão, e dessa salvação, que hoje já ele falava para crentes judeus e não judeus menos nessas regiões da Capadócia, do Ponto, da Ásia, da Bitínia. Tinha grego, tinha os romanos e os outros povos, irmãos.
de origem que deram origem aos turcos e às outras gentes que não eram da origem de Abraão, mas eram já eleitos. Então Pedro fala: olha, desta salvação inquiriram e trataram com muita diligência os profetas, que profetizaram da graça que eles mesmos não viram, mas que foi dada para nós. Glória ao nome do Senhor. Então, irmãos, isto foi revelado para nós. E ele fala: não foi com ouro nem com prata, não foi com poder de aquisição, que a salvação não é adquirida por compra de ouro, ou de prata, ou de dinheiro da terra. Ela foi sim, a nossa alma menos comprada pelo valor do sangue de Cristo. Custou para o Senhor, mas e gratuita, para ti e para mim e para nós, irmão. E ele fala: tenham atenção nisto. Procurem ser santos. Sede santos, porque vosso Pai é santo. Não vos conformeis com este mundo. Sejam sóbrios. Irmão, o que é ser sóbrio? A sobriedade é o contrário de embriaguez. A pessoa sóbria é aquela que está em sã consciência, vendo bem, ouvindo bem, andando bem. A pessoa ébria ouve mal porque está bobada, vê com visão dupla. Vai andar, ele anda cambaleando porque está bêbado, mas o sóbrio não. Ele vê corretamente, ouve certo o que foi falado, fala palavras claras. O bêbado, todo mundo sabe, não vamos imitar aqui, que não é lugar. E nem é para fazer isto na palavra menos. Mas toda a irmandade sabe muito bem como fala mole o bêbado, e não tem sequência no assunto e acaba sendo até horrível de ouvir. E quando anda, cambaleanda. Mas o sóbrio, ele anda reto, não bambeia, vê o que realmente foi acontecido, ouve o que realmente falaram e tem sobriedade. A perda da sobriedade não é só por bebida alcoólica, é também por outras drogas que tiram a sobriedade da pessoa, mas também não são só drogas ingeridas. Tem pessoa que se embriaga pelo dinheiro, perde a sobriedade. E pelo dinheiro ele faz desonestidade. Peca, erra, mente, engana, tapeia porque ele quer o lucro. Tá bêbado pelo dinheiro. Judas se embebedou com o brilho das moedas de prata que lhe foi oferecida a menos, e ele traiu Cristo. Glória ao nome do Senhor. Geazi era o moço do homem de Deus. Tinha um futuro maravilhoso, mas perdeu a sobriedade de um moço de Deus quando viu o brilho daqueles tijolos, irmão. Porque o talento menos a gente acha que é uma moedinha. Não é não, irmão. Talento tem um peso grande, então eram ligas, né? O brilho daqueles talentos de prata. Quando viu a capa babilônica que não tinha Israel, ele se embriagou por aquilo. Perdeu a sobriedade, mentiu, falou em verdade, se encantou, se embriagou por aquilo e pediu mentindo que o homem de Deus necessitava. Amém, irmão? Que Deus nos guarde de perder a sobriedade. Tem homem que se embriaga por outra mulher que não é a sua esposa, e perde a família, perde a direção. E olha lá, pode perder o direito da vida eterna. Tem mulher que se embriaga por outro homem, larga o marido com criança pequena, foge com outro, mas não é possível que ela fez isto. Fez, mas como? Ficou bêbada. Perdeu a sobriedade, se embriagou e tantas outras coisas, irmãos, podem querer nos embriagar. Que Deus nos guarde por esta palavra. Que ela seja, irmão, fogo à nossa direita e à nossa esquerda, para queimar o mal. Glória ao nome do Senhor. A tentação e tudo o que quiser tirar a nossa sobriedade da graça do Filho de Deus. Glória ao nome do Senhor. Então ele escrevia: guarda o vosso entendimento, sede sóbrios, esperai inteiramente na graça que se ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Sede santos, vosso Pai é santo. Ele não faz acepção de pessoas. Amem cordialmente com sinceridade. O amor não seja fingido. Vamos nos amar, irmão. Amar a obra de Deus, amar a pureza dela, amar a simplicidade dela. Tem quem perde a sobriedade, se embriagando com filosofias, se embriagando com oradores que falam. Irmão, cada um fala. Se pegar um grande orador de uma linha teológica, ele é inimigo e briga com outro grande orador de outra linha teológica. E a obra de Deus veio sempre na paz, irmão. E na paz, devemos continuar até o fim, sem nos embriagarmos, sem perder a sobriedade por nada. Glória ao nome do Senhor. Mas nós não foi por ouro nem por prata, mas com o precioso sangue de Cristo que derramou na cruz como um cordeiro imaculado e incontaminado. E ele, para esta obra, foi conhecido, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido, e já foi, irmão, designado por Deus ainda antes da fundação do mundo, mas manifestou agora. Naqueles dias eram recente menos. Mas ainda, irmão, 2000 anos diante de Deus não é nada. Nós que somos humanos, 100 anos é muito, mas para Deus, 1000 anos é como o dia de ontem que passou. Que o irmão pode lembrar do dia de ontem que passou? Glória, num relance, num lapso. Lembra do café da manhã? Lembra do almoço? Lembra se foi em alguma reunião ou trabalho no período da manhã e da tarde? E pronto, chegou em casa e terminou o dia. 1000 anos para Deus é como o dia de ontem que passou. Glória ao nome do Senhor. E ele fala, irmãos,
O que o Senhor trouxe também nesta palavra, nesta tarde, que nós devemos crer em Deus, que Ele ressuscitou seu Filho dos mortos, deu glória para o seu Filho, e repartirá conosco esta glória. Então vamos purificar as nossas almas na obediência à verdade, para termos caridade fraternal, nada de fingimento, amando de um coração puro, e a cada dia sendo gerados de novo, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, que é a palavra de Deus. Ama. E ele faz uma comparação entre os dois reinos dos seres vivos da terra, o reino vegetal e o reino animal. Então ele diz assim, que tudo isto é através de semente que se perpetua. Tinha floresta, tinha grama, tinha erva, tinha ervilha, tinha trigo no mundo naquele tempo. E até hoje tem. Tinha gente naquele tempo e animais e até hoje tem. Como se perpetua as espécies? Através, Deus dotou o ser humano da capacidade de dar continuidade na espécie, criando macho e fêmea as plantas, mesmo que seja na mesma árvore. Tem árvore que é de linhagem masculina, e árvore de linhagem feminina menos mas. Numa mesma árvore tem a parte masculina, a feminina, pourquoi? Para haver a fecundação do pólen, que é o gameta das plantas, para a perpetuação da espécie, e para os animais. E o ser humano, claro que foi a primícia da criação menos, mas nós temos o corpo animal, que é o corpo, a carne, e temos o corpo espiritual, o espírito que vem de Deus. Amém. Mas como que o homem que vive 60, 70, 80 anos continua a sua descendência? Macho e fêmea feito por Deus. E Deus permitiu que cada ser humano, se ele é homem, ele gera meia célula, que é o gameta masculino, e a mulher gera o óvulo, que é meia célula. Uma célula inteira, seja da pele, do osso ou do neurônio, tem 46 cromossomos. No gameta, que é a célula germinativa, tem 23. E na fecundação, do mesmo modo que precisa da abelhinha ou do vento para fecundar. Veja, irmão, o que Deus revelou para Pedro, irmãos, um pescador indouto, do mesmo jeito que o gameta masculino, o pólen da planta, pelo vento, pelo besourinho, pela abelha, ou pelo beija-flor, que são todos vetores para a fecundação das plantas no plano de Deus, se une às duas metades do número da espécie, e forma uma semente, que vai dar outro ser. Se é um pezinho de feijão, no feijãozinho tem a germinação ali de um novo pé de feijão, milho, trigo e assim por diante. Erva, ser humano, como os demais animais. O gameta masculino com 23 cromossomos se une ao óvulo feminino com 23 cromossomos e gera uma semente que vai dar um novo ser. Depois da gestação nasce a criança. Uma alegria. É uma nova criatura. Mas olha o que a palavra diz, irmão, e nós está tendo a cada dia uma nova geração, não de semente corruptível, que se corrompe e morre, mas da incorruptível, que é a palavra de Deus. E ele compara a glória de um grande homem ou de uma grande mulher na terra, menos tem seu ciclo. Mas termina. A vida do homem não tem diferença da vida da erva. A erva floresce. A glória da erva é a flor. Mas um bichinho que rói a raiz da erva, amor, a flor murcha e a glória vai embora. Assim é o homem. Ele pode ser grande, pode ser pós-doutorado, pode ter uma vida econômica invejável menos, mas vai embora. O homem é a erva que volta ao pó, e a glória humana que termina assim. Glória ao nome do Senhor. Mas é gerado, e hoje está sendo gerado pela palavra incorruptível. Olha o que está escrito aqui, irmão. Devemos ser gerados de novo. Não de semente corruptível que se corrompe e morre, mas da incorruptível, que é a palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Porque a glória do homem é como a da flor da erva. Seca a erva, cai a flor, o homem morre e termina a sua história. Mas quem deixou a palavra de Deus entrar, não ficar só no ouvido, descer no coração, fecundar a alma, gera em nós uma nova criatura, gera em nós a eternidade, irmão. Glória ao nome do Senhor. A palavra de Deus diferente dos gametas. Do plano da perpetuação da espécie, seja de planta, seja de animais ou humanos, irmão. Não importa. Este ciclo e este plano de Deus vai ser seguido, pois é um decreto de Deus. Glória ao nome do Senhor. Mais um novo decreto de Deus. Em Cristo Jesus. Aleluia. A palavra tem que ser fértil, irmão. No capítulo 1 do segundo livro de Pedro, menos, no verso, depois os irmãos leiam em casa, né? 5, 7, 8, menos vai falando das qualidades que tem que ter em nós: fé, ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. Se em vós houver isto, vocês não serão estéreis. A palavra de Deus, irmão, na boca do servo de Deus, ela é viva, menos, mais penetrante do que uma espada aguda. E quem deixar a palavra vir no seu ser e abrir o seu coração, vai haver uma fecundação. E fecundando vai haver geração, geração da eternidade, naquele que ouve a bendita palavra de Deus, grocas a Deus. E Pedro termina dizendo: esta palavra, esta semente da eternidade que nós pregamos para vocês. E é esta palavra hoje menos a semente da tua vida eterna. Abrace com ela e ela vai gerar em ti
coisas novas. Te fará cidadão do céu. É a palavra. Deus seja louvado. Aleluia.